Graça e paz, amados irmãos. Quero convidar as crianças a virem aqui à frente. Podem vir, queridos. Ok. Ouviu a voz do pai, né? Podem vir aqui. Eu vou dar uma aula de grego para vocês hoje. Quem sabe falar grego aqui? Grego? Alguém? Já sabe grego? Sabia que seu pai ia explicar isso. Mentira, não diga isso. Grego é uma língua um pouco difícil, mas eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar para vocês 2 palavras em grego hoje, tá? 2 palavras. 2. Vem cá, bem pertinho de mim aqui para eu explicar para vocês quais serão essas 2 palavras. Vocês já conhecem essas 2 palavras, mas eu vou explicar para vocês o que significa, tá bom? São 2 palavras em grego. A primeira é presbíteros. Quem sabe o que significa presbíteros? Você sabe o que significa? Você repetiu, né? Presbíteros. Vamos falar comigo, ó. Presbíteros. Muito bem, presbíteros é uma palavra grega. Você sabe o que significa? Alguém? Alguém arrisca? Não? Eu vou dizer para vocês o que significa. Significa velho. Seu avô é presbítero já há bastante tempo, até quando ele era jovem. Presbíteros significa ancião, idoso. Mas não necessariamente alguém que seja idoso na idade. Na Bíblia, a gente tem esse nome lá no Novo Testamento, especialmente no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, eu vou falar dos bispos e dos diáconos, os presbíteros, que também são os bispos. E isso significa aqueles que são experientes na fé. O que vocês acham que significa alguém que é experiente na fé? Na fé. O que você acha que é experiente na fé? Quem sabe aí? Alguém que já tem uma vivência na vida da igreja. Não, Deus com certeza, mas Deus não precisa de fé. A gente que precisa. Olha, alguém que já está caminhando com a igreja há um bom tempo, que já conhece a Bíblia. Não, são pessoas que se tornam presbíteros. Deixa eu perguntar aqui, vocês conhecem os presbíteros da igreja de Casacaiada? Vocês conhecem? Me falam um nome aí. Você não é nome. Qual é o nome do presbítero? Quero saber nome. Ronaldo. Ronaldo é presbítero. Mais outro. O seu pai? André. Rodrigo. Ok. Quem mais? Gustavo. Daniel Lira. Quem mais? Pastor Sérgio, presbítero. Quem mais? Guilherme, ok. Tem mais presbítero aí? Reverendo Gustavo Cruz. Sim, Rodrigo já falei. Rodrigo, Gustavo, todos são presbíteros. Eli, será que Eli é presbítero? O que você acha, Isaac? Sim? Presbítero Eli, sim. O que mais? Presbítero Wellington, também é presbítero. Presbítero Lucas. Viu? A gente tem muitos presbíteros. Presbítero Calicoco. Temos vários presbíteros na nossa igreja. Então, presbítero, olha só. Eu quero explicar para vocês não só o significado da palavra, mas a função do presbítero na igreja. O presbítero, ele tem por função pastorear e cuidar da igreja. Tá bom? Vocês estão entendendo aqui comigo? Sim? O que os presbíteros fazem na igreja? Quem pode me falar? Cuida da igreja. Eles lideram a igreja. E pregam. Eles ensinam a igreja. Como o senhor pode ser um presbítero ao mesmo tempo que ser um pastor? Presbítero e pastor são funções semelhantes, são palavras para falar da mesma coisa. Eu vou explicar isso com mais detalhes daqui a pouco, mas eu só quero ensinar a palavra grega para vocês, e vocês vão me acompanhar durante o sermão, tá bom? Agora a segunda palavra grega. Qual foi a primeira? Quem lembra? Presbíteros. E a segunda? Diáconos.
Diáconos. Diácono é outra coisa. Diáconos são os servos. Diácono significa servo. É alguém que está na igreja para servir. Eles também servir a Deus e a igreja. Eles também estão na igreja para cuidar da igreja, mas o cuidado deles especialmente é no cuidado do serviço, enquanto o presbítero tem o cuidado do ensino. Cuidado aqui para não cair. Vem cá, fofinho. Vem cá. Oh, isso. Pronto. Papai, tem vários tipos de servo. Tem vários tipos de servo, é verdade. No caso dos diáconos, são os servos que cuidam das coisas da igreja relacionadas às finanças, administração, e relacionada ao cuidado com as pessoas, especialmente aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por alguma necessidade. Essa é a função dos diáconos. Então vamos lá. 2 palavras gregas. Qual foi a primeira? E a segunda? Diáconos. Agora, quem me diz aí alguns diáconos aqui da igreja? Diáconos. Não, o nome de alguns diáconos da igreja. Quem conhece? Hã? Você não entendeu o que significa diácono? São os servos da igreja. Oi? Não, eu não sou diácono. Eu sou presbítero. Quem é presbítero? Não. E agora, hein? Será que vocês nunca não conhecem nenhum diácono da igreja? Ah, então peraí um pouquinho. Eu vou pedir que alguns diáconos venham aqui, ó, para as crianças conhecerem os diáconos da igreja. Vamos lá. Isso não estava no script, mas as crianças precisam saber quem são os diáconos dessa igreja. Ah, tio Arthur, certo. Ó, tio Guilherme. Ali, ó, tio Heraldo, tio Humberto, tio Vladimir, que ficou ali atrás. Ó, nós temos 5 diáconos aqui conosco hoje, tá vendo? Não, diáconos. Eles são, ó, servos da igreja. Eles estão aqui para servir a igreja. A gente precisa de mais. É por isso que domingo que vem a gente vai ter eleição de diáconos. Muito obrigado, diáconos. O que está acontecendo? Alguma coisa que eu não estou acompanhando, né, gente? Então, deixa eu orar com vocês aqui, ó. Vem cá, fofinho. Vamos orar comigo aqui. Vem cá. Vamos orar agora, tá? Fecha os olhinhos e vamos orar e agradecer a Deus pela liderança da igreja. Os presbíteros e os diáconos. Os presbíteros e os diáconos. Agora vocês já podem dizer que sabem 2 palavras em grego. Presbíteros e diáconos. Tá bom? Fecha os olhinhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio deles estarem aqui conosco, de participarem do culto e de aprenderem, Senhor, da Tua palavra. Abençoa, Senhor, os nossos presbíteros, os nossos diáconos. Cuida dos Teus servos, Senhor, e que eles possam abençoar a Tua igreja, servir a Tua igreja, e que essas crianças que aqui estão também, em breve, possam servir de muitas formas aqui à igreja, inclusive no oficialato, Pai. Abençoa-nos agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Podem voltar para o lugar agora, tá bom? Mas, papai, depois o senhor pode me falar sobre pastores específicos? Aham, posso. Muito bem, queridos irmãos. Hoje nós vamos sair um pouquinho da nossa exposição de 1 Coríntios, porque a semana que vem nós teremos eleição para diáconos, e considerando a importância de refletir sobre esse tema, eu fiz uma série de estudos pela manhã, mas sabendo que muitos irmãos, membros dessa igreja, às vezes não participam pela manhã e deixam apenas para participar à noite, o que inclusive é um problema. Eu incentivo vocês a participarem também pela manhã, especialmente das nossas classes de EDV, entendendo, portanto, que ainda há necessidade de explicar o assunto. Eu vou fazer a exposição da primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 16. Primeira carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 16.
Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem repreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida alguma, ou sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar. Santo Deus, dirige agora, Senhor, nossos passos, nossos corações, que Teu Espírito Santo conceda ouvir a Tua voz, ó Pai, e que possamos aprender de Ti, Senhor, em especial sobre o assunto da liderança da Tua igreja, como a igreja é governada pelo Senhor Jesus através de homens fiéis. Abençoa-nos, portanto, no nome dEle, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a carta que Paulo escreve a Timóteo tem por objetivo ajustar ou ajudar esse jovem pastor da igreja de Éfeso a cuidar desta igreja. Um jovem que foi discipulado pelo apóstolo Paulo, que foi cuidado por ele e que agora tem o desafio de pastorear uma igreja importante, uma igreja com destaque, uma igreja que inclusive há uma carta específica de Paulo a essa igreja. Há também uma carta de João, na verdade de Jesus, escrita por João a essa igreja também em Apocalipse. Então nós sabemos que era uma igreja que tinha de fato um bom ensino, pelo menos sabemos que o apóstolo Paulo plantou, Timóteo pastoreou e também o apóstolo João pastoreou essa igreja. Então, apenas com esses três mestres, nós já podemos prever que era uma igreja muito bem educada. Uma igreja que tinha o ensino em alta conta. Isso é dito pelo próprio Senhor Jesus, escrito por João, a carta lá em Apocalipse. Mas também é verdade que enfrentava uma série de desafios. Havia alguns grupos já desviando da fé, alguns falsos mestres que tinham trazido certas doutrinas estranhas e que estavam, de fato, conduzindo algumas dificuldades para a liderança da igreja. Havia também algumas mulheres que, aparentemente, seguindo alguma influência pagã, de sua época pagã, talvez algumas até que haviam pertencido a cultos específicos de sacerdotisas, estavam trazendo alguns problemas também
para Timóteo. E se você lê a carta, a primeira e a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, você vai observar uma certa ênfase que Paulo traz para o cuidado que Timóteo deve ter com as mulheres na igreja, em especial aquelas que querem desvirtuar o ensino da palavra. Mas também o apóstolo Paulo escreve a Timóteo com a finalidade de dar a ele o ferramental, os instrumentos para que ele possa escolher, claro, juntamente com a igreja, eleger oficiais. E é exatamente esse assunto que nós vamos encontrar no capítulo 3 de 1 Timóteo, onde nós observamos as características internas e externas dos oficiais que servem à igreja como presbíteros e como diáconos. Isso é muito interessante porque Paulo deixa claro que isso não se refere simplesmente à igreja que Timóteo está pastoreando, mas sim a todas as igrejas do Senhor. Veja, inclusive, no versículo 15, a ênfase que ele faz: se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus. Esses ensinos, essas características não correspondem simplesmente à liderança desta igreja, mas sim a todas as igrejas do Senhor Jesus. De modo que nós podemos aprender muito sobre como igreja podemos nos organizar e como igreja podemos eleger, escolher líderes para servir a igreja. Antes mesmo de entrar no texto, eu quero lembrar os irmãos aquilo que foi explicado com mais cuidado pela manhã, que o Senhor Jesus é o grande rei que governa a igreja. Nós não cremos que somos uma democracia. Nós cremos numa monarquia, onde o Senhor Jesus é o imperador, o rei que governa pela sua palavra a igreja. Também cremos que o próprio Senhor Jesus dota homens, e esses homens servem a igreja, governando-a e sendo eleitos por ela para governar essa igreja através de duas grandes frentes de trabalho. E, portanto, não há uma hierarquia entre essas frentes de trabalho, mas apenas ênfases de trabalho, de funções distintas. Para um lado, nós temos aquilo que no texto é chamado de bispos, mas em outros lugares presbíteros e pastores, que se afadigam do ensino na igreja. Esse ensino, esse pastoreio é exercido por homens dotados dessa parte dos serviços que o Senhor Jesus concede, e assim eleitos servem à igreja. Por outro lado, nós temos uma outra frente de trabalho, que é a parte administrativa e de serviço à igreja. A estes, o Senhor concede dons relacionados a esse assunto e especialmente atuam na igreja nos bastidores, exercendo aí o serviço de cuidado para com a igreja, desde o cuidado de misericórdia até o cuidado estrutural. Portanto, nós não cremos, observe bem, que sejam os presbíteros, sejam os diáconos, eles estão de alguma forma, por serem eleitos pela igreja, representando a igreja, porque nós não cremos numa democracia. Eu sei que isso pode ser um pouco assustador, porque o nosso governo é democrático em termos civis, mas o governo eclesiástico não é. Nós não cremos que quando você, e especialmente na semana que vem, quando os membros dessa igreja estiverem reunidos, elegendo os oficiais para o diaconato, eles estão elegendo pessoas para lhes representar. Nós não cremos assim. Antes, cremos que a igreja deve orar e rogar ao Espírito Santo que conduza essa eleição para que os representantes de Cristo, a igreja, sejam eleitos e ordenados para esse trabalho. De modo que sejam os presbíteros, sejam os diáconos, eles são representantes de Jesus, o Rei, para governar a igreja de Deus. E assim nós podemos entrar no texto. Como eu disse, esse texto ele traz
ou as características, as ênfases que devemos observar para aqueles homens, para o oficialato de presbíteros e diáconos. Essas características Paulo divide entre aquelas que são externas, melhor dizendo, para usar a ordem correta, aquelas que são internas, quer dizer, aquelas que dizem respeito às questões mais relacionadas à vida da igreja, e aquelas, inclusive, que são externas, aquelas que dizem respeito à vida como um todo e como essa pessoa se porta, não só dentro da comunidade, mas também fora dela. E é sobre isso que vamos falar nessa noite, as características dos líderes da igreja. O versículo 1 e 2 nos dá uma instrução geral sobre esse assunto. As características, primeiro, melhor dizendo, as características primeiro dos bispos com respeito às questões internas ou de dentro. Veja comigo de novo o texto. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É curioso pensar que, nesse caso, o desejo, o anseio por ser um líder não é algo negativo. Inclusive, nós temos naturalmente essa perspectiva que alguém que deseja mandar é alguém que precisa amadurecer um pouco mais, porque antes de você querer liderar, você precisa ser liderado. Você precisa aprender em submissão, a obedecer antes de querer dar regras aos outros. No entanto, dentro dessa característica de desejar o episcopado, de desejar a liderança, o apóstolo Paulo diz que isso não é algo negativo em si mesmo. Nós entendemos que aqueles que guiados pelo Espírito Santo, levados pelo Senhor a desejar o trabalho e o serviço no presbiterato e também no diaconato, não fazem algo ruim por desejarem isso. Apenas precisam considerar o que de fato é esse serviço. Afinal de contas, nós aprendemos com Jesus, o grande líder, que aquele que deseja liderar, antes de mais nada, é chamado para servir. E os líderes, portanto, antes de acharem que são chamados para mandar, eles, na verdade, são exemplo de submissão e serviço ao Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que essa é uma palavra fiel, uma palavra que é digna de aceitação, uma palavra que deve ser considerada, e não só o que eu acabei de mencionar do desejo do episcopado, mas todo o texto que nós acabamos de ler, é algo fiel e que deve ser observado pela igreja. Agora, o que é o trabalho, o serviço, o oficialato de episcopado? Como eu já disse às crianças, e agora explicando um pouquinho melhor, nós temos aqui 3 palavras que correspondem ao trabalho da liderança de ensino da igreja. No texto, apenas uma, mas em outros textos, como por exemplo Efésios capítulo 20, nós encontramos essa palavra sendo usada, ou essas palavras sendo usadas em conjunto. As palavras são episcopos, bispos, poimen, pastores, e presbíteros, né? A palavra que a gente mantém em grego. O que significa cada uma dessas ênfases? Os bispos são aqueles supervisores, é a palavra que origina a ideia de supervisão. Esse faz parte do trabalho também dos pastores. Eles são supervisores do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Estão aí para observar com cuidado a vida da igreja. Eles também são chamados de pastores, porque eles são aqueles que nutrem, que disciplinam, que conduzem o rebanho, como o Senhor Jesus ordena pela sua palavra. E em terceiro, eles são presbíteros, porque eles são experimentados na fé. Eles são anciãos. A ideia de ancião, que já é usada no Antigo Testamento, é só lembrar, por exemplo, quando Moisés, tendo dificuldade de julgar os casos de Israel, ordenou ali uma série de homens para ajudá-lo no julgamento, e assim esses homens eram chamados de anciãos.
esses anciãos que estão ali liderando e cuidando, julgando a igreja no Israel antigo, também agora são esses mesmos que servem da igreja, ou servem à igreja, para o cuidado, o ensino e a supervisão do trabalho, da vida da igreja. Essa obra não poderia ser de outra forma, ela é excelente, é um trabalho maravilhoso, ainda que seja trabalho. Os irmãos que servem conosco dentro do trabalho dos presbíteros, no conselho aqui da igreja, sabem o quanto é difícil, o quanto que nós temos que, muitas vezes, abrir mão de muitas coisas do nosso dia a dia. Nossas reuniões do conselho nunca terminam antes da meia-noite. A última foi 2 horas da manhã? 2, né? A última reunião nossa nós terminamos às 2 da manhã, começando às 20 horas, porque são muitos assuntos. E eu não falo isso para orgulho não, viu, irmãos? Eu falo isso porque mostrar que é trabalho, é serviço. Que nós não estamos apenas achando que fomos chamados para mandar, mas antes para liderar em amor e serviço. Por isso, é uma obra excelente. Mas vamos para as características. A primeira característica é que ele precisa ser irrepreensível. Alguém que não há pecados públicos impenitentes, onde não há escândalo. Veja, de modo algum, Paulo deseja que uma característica da liderança da igreja, dos presbíteros, seja alguém sem pecado. Ser irrepreensível aqui não significa alguém que não peque. Isso seria contrário à doutrina das Sagradas Escrituras, da depravação total e do quanto nós ainda estamos em santificação. Mas, por ser uma atividade, uma função pública, é necessário que essa pessoa não tenha pecados que, de algum modo, a envergonhem publicamente, mesmo que sejam pecados já arrependidos. Alguma coisa que, por conta, talvez, de uma vida, até mesmo dentro da igreja, infelizmente, nós temos pessoas que vivem o contexto da igreja, mas que, durante a semana, vivem fora em pecados. Essa pessoa, às vezes, se torna inapta para o serviço público de presbítero, porque essa pessoa não condiz com a vida cristã. E ainda que o Senhor Jesus a restaure, muitas vezes nós teremos problema em elegê-la para o serviço público por conta dessa vida repreensível que ela teve. É claro que isso vai depender muito de cada contexto. O próprio apóstolo Paulo era um homem extremamente repreensível antes de conhecer a Cristo em seu caminho para Damasco. Basta lembrar que foi ele que coordenou, que liderou o apedrejamento de Estevão. Era um homem mau, perseguidor da igreja. De modo que nós cremos sim que homens que tenham vivido uma vida de pecado, mas arrependidos, agora podem servir a igreja. Mas é necessário que se observe bem o proceder público desse irmão, para que de fato ele possa ser considerado irrepreensível. Ele também precisa ser esposo de uma só mulher. Há certa polêmica com respeito a esse assunto, especialmente porque algumas denominações entendem que somente pessoas casadas podem servir no oficialato, exatamente por causa dessa exigência de ser esposo de uma só mulher. Mas nos parece que isso é ir além do que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo deseja nos mostrar, diante do contexto pagão que viviam os homens daquela época, não tem a ver necessariamente com o ser casado, obrigatoriamente, e nem mesmo com a questão celibatária, mas com uma questão relacionada à monogamia. Deixe-me dar o contexto para vocês entenderem. Havia irmãos que viveram no período pagão e que, durante esse tempo, como pagãos, como ímpios, adquiriram não uma, mas 2, 3 ou mais esposas, o que era permitido no contexto pagão. Então, muitos, a partir do momento que haviam se encontrado com Cristo, que foram transformados e convertidos, agora estavam na igreja, mas ainda, por questões até mesmo que o apóstolo Paulo instrui em sua carta aos Coríntios, eles ainda permaneciam casados.
Alguns desses irmãos ainda eram casados com 2, 3 esposas. E o apóstolo Paulo instrui que esses irmãos não servem para a liderança. Isso porque o trabalho de liderança, por ser público, por ser uma questão de destaque para com a igreja, e que muitas vezes, em especial os presbíteros, mas os diáconos também, precisam lidar com aconselhamentos, precisam lidar com instruções para casais, como um homem que vive com 2 mulheres, com 3 mulheres, poderia instruir a igreja dessa forma. A sua vida não dava um devido exemplo com relação a esse assunto, ainda que ele estivesse arrependido do seu pecado. Portanto, a ênfase do texto está relacionada à monogamia, àqueles que têm apenas uma esposa. Talvez aqui nós tenhamos que observar uma questão um tanto delicada dos nossos dias. Infelizmente, por conta até mesmo da facilidade que muitos têm para divorciar-se, nós temos exemplos de cristãos que têm caminhado para o divórcio de forma ilegítima. A Escritura é muito clara, e isso é um assunto que nós já trabalhamos na exposição aos Coríntios, sobre quais são os 2 princípios que dão a possibilidade, ainda que não a obrigatoriedade, do divórcio, relacionado ao adultério e ao abandono do casal, ao abandono do ímpio, do incrédulo para com o cônjuge. Com exceção dessas 2 questões, divórcios que tenham acontecido são ilegítimos. E no entendimento bíblico, ainda que isso seja um pouco polêmico, e aqui eu falo com toda a humildade, no temor do Senhor, ainda que pessoas tenham se divorciado no papel, como alguns dizem, mas que não tenham sido por meios legítimos, ou que elas eram as ativas nesse pecado do abandono ou do adultério, eu creio que se elas tomarem novas núpcias, elas não mais podem ser consideradas pessoas em monogamia, porque o seu divórcio não aconteceu de forma bíblica. E isso significa que aqueles que, tendo divorciado, tendo contraído novas núpcias, mas não sendo pelos meios bíblicos, me parecem ser pessoas inaptas para o trabalho de oficiais, de presbíteros e diáconos. Eu sei que eu entro num campo um tanto quanto polêmico, mas fiel às Sagradas Escrituras, a gente às vezes tem que ser um pouco radical. E aí guardo-me para os irmãos que possam depois querer tirar dúvidas sobre esse assunto. Mas o texto continua e nos fala que ele precisa ser temperante, equilibrado, sem excessos, moderado em seus hábitos e sem vícios. Ele não pode ser alguém que demonstre vícios dos mais variados. O texto vai continuar a falar sobre a sobriedade dele, vai falar inclusive sobre a questão relacionada ao vinho, o cuidado que ele deve ter para com a bebida, mas nós poderíamos estender o assunto e não só dizer que ele precisa tomar cuidado com relação ao vinho, mas qualquer coisa que esteja relacionada à idolatria, ao vício. É muito complicado um oficial que esteja tão viciado, por exemplo, no futebol, que ele seja incapaz de perceber que ele deve abrir mão, muitas vezes, de torcer para o seu time, ou mesmo de jogar o futebol para poder servir a igreja. Para mim é assustador, e infelizmente acontece, oficiais que deixam de participar do culto para ir a estádios de futebol, ou mesmo vêm para o culto e botam o fone de ouvido aqui, agora com esses fonezinhos de Bluetooth cada vez menores, eardots que tem agora, você coloca aqui, ninguém nem vê, e você só comemora o gol ali baixinho, sem ninguém perceber. Para mim é assustador isso. Eu estou dando esse exemplo porque nós somos um país muito voltado para o esporte do futebol. Mas podemos falar de qualquer outro esporte ou qualquer outro hábito, costume que alguém possa fazer, seja público ou privado, que se torne exacerbado, que coloque essa pessoa de forma a priorizar aquilo em relação
ao serviço, em relação a Cristo, em relação à igreja. É necessário que ele seja sóbrio, autocontrolado, mentalmente são. A sobriedade dele deve mostrar, inclusive, essa capacidade de julgar as coisas com tranquilidade. Imagine o caso de um oficial que seja viciado em álcool. Alguém que vem, né, com um bafo de cachaça para a igreja. Alguém que tenha dificuldade relacionada a isso. Como que essa pessoa vai julgar? Como que essa pessoa vai pastorear? Imagine num aconselhamento, um casal que vinha se aconselhar e essa pessoa está enebriada. Como é que pode? Irmãos, pode parecer absurdo, mas infelizmente há casos desse assunto. Há casos em que presbíteros, diáconos, voltados exatamente porque entende-se permitido a beber e a Bíblia de fato não proíbe o uso para desfrute, para o deleite da bebida alcoólica. O reverendo Daniel explicou isso pela manhã. Mas o vício, o contaminar-se por essa bebida, levará inevitavelmente a um julgamento equivocado. Essa pessoa não pode ser assim. Ela precisa estar mentalmente capaz, com a capacidade de julgar as coisas. Nós poderíamos apenas usar o exemplo do mundo. Nós hoje temos uma legislação extremamente radical com relação ao uso do álcool para a direção. Se você fizer o teste do bafômetro e der ali qualquer alteração, você vai pagar multa. Você vai ter problemas com o Detran. Por quê? Há um princípio por trás dessa lei. O princípio é que, considerando o problema da alteração cognitiva que muitas vezes é ocasionada pelo uso desmedido do álcool e de outras substâncias, obviamente. A nossa legislação está muito focada no álcool, porque talvez seja mais fácil de verificar, mas nós poderíamos falar de outras drogas. E, obviamente, essa pessoa perde a sua capacidade de julgar, sua capacidade, sua sensibilidade no trânsito. O mesmo nós podemos falar com relação ao trabalho de presbítero. Ele precisa ser virtuoso, modesto, moralmente excelente. Isso é uma coisa importante, talvez já mencionado em outros momentos. É necessário que ele seja um exemplo para a igreja. Que coisa triste, não é? Termos irmãos na liderança da igreja e que a igreja pergunte assim: rapaz, fulaninho é presbítero? Fulaninho é diácono? Eu não vejo essa pessoa na igreja. Ou dizer assim, fulaninho é presbítero, fulaninho é diácono? Nem parece. Que triste. Porque é necessário que essa pessoa seja um exemplo na igreja. É necessário que essa pessoa possa ser um destaque para que possa ser seguida. Porque, afinal de contas, ela é líder. É importante também que ele tenha hospitalidade em seu coração. Seja uma pessoa que tenha facilidade em receber outras, talvez em sua casa, talvez a facilidade de lidar com pessoas. Afinal de contas, a igreja não é constituída de parede. Isso é uma coisa importante para lembrarmos. Sejam os presbíteros, sejam os diáconos, eles servem a pessoas. Eles não servem a coisas. Porque a igreja, e nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho sobre o que é a igreja não é constituída de tijolo, de cimento. A igreja é constituída de pedras vivas, de pessoas. Aqui, um outro aspecto que é citado, no versículo, deixa eu ver aqui, 2 ainda, nós encontramos que é necessário que ele seja apto para ensinar. Essa é a única característica dentro desse texto aqui, diferente entre o trabalho do bispo e o trabalho do diácono. E aí nós encontramos o princípio que está em relacionar esses dois trabalhos. É porque o trabalho do presbítero é o trabalho do ensino da palavra.
O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 9, nos fala sobre isso, que é necessário que ele seja alguém dedicado ao trabalho da palavra, do ensino da palavra. É claro que aquele que se esmera no ensino é também antes aquele que é ensinável. É importante considerar. Pessoas que se acham capazes para ensinar outras, antes devem se submeter ao ensino, porque, afinal de contas, nós não ensinamos a partir de nossas opiniões, nós não ensinamos a partir de nós mesmos. Enquanto estou aqui falando aos irmãos, eu não falo simplesmente das minhas ideias, antes eu falo da parte de Deus, através da sua palavra, como representante do Senhor Jesus Cristo à igreja. E se falo realmente mediado pela palavra, se falo o que realmente está na palavra, os irmãos devem ouvir como se o próprio Deus falasse aos irmãos essa noite. De modo que aquele que é apto a ensinar deve se exercitar no ensino, antes aprendendo, antes estudando. É necessário que seja alguém que goste de ensinar, mas também que goste de aprender. Os versículos 3 a 5 continuam a nos falar sobre as características desse presbítero, e agora com relação aos de fora. E mais uma vez eu menciono a questão do vinho. Veja o versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. As características agora são mais públicas. Elas estão voltadas à vida como um todo desse homem. Ele não deve ser dado ao vinho, eu já gastei um tempo falando sobre isso. Ele não deve ser violento, sem dúvida. Em assuntos que ele lidará com a igreja, muitas vezes ele estará em situações extremas, lidando às vezes com o pecado de pessoas, lidando às vezes com diversidade de opiniões, e essa pessoa não pode ser um esquentadinho. Ele não pode ser alguém conhecido por pavio curto. Porque imagine numa situação como no conselho, 1h, discutindo sobre a cor da parede da igreja, e ele quer verde-limão, e tem um outro que quer preto com vermelho, e a discussão se vai, e 1 hora depois, os dois estão trocando tapas no meio da reunião. Não dá para ser presbítero assim. Tem que ser alguém manso. Por quê? Porque os presbíteros são chamados para serem pacificadores. Pessoas que têm uma palavra branda. Pessoas que são capazes de trazer equilíbrio e não violência. É necessário, portanto, que ele seja de fato cordato, manso, conciliador e pacificador, inimigo de contendas. Não é alguém que vive em brigas e discussões. Talvez um ponto a ser observado, não é alguém que vive em debates, ofensas, sejam ofensas dentro ou fora da igreja, às vezes na rede social. É um nervosinho na rede social, que está sempre disposto a ofender, a falar com palavras duras, utilizando-se dos teclados virtuais, enquanto que ele deveria ser manso, pessoa voltada para a paz. É claro que ser inimigo de contendas não significa que deva evitá-las como um todo. Afinal de contas, como presbítero, é necessário que ele compre algumas brigas quando é importante para a igreja. Questões relacionadas à doutrina da igreja, questões relacionadas à vida da igreja, o qual é necessário que aquela liderança esteja ali presente para observar o que precisa ser dito e feito. O texto continua e diz que ele não pode ser avarento. Certamente ele não pode ser alguém voltado para a ganância, alguém que ama o dinheiro, porque afinal de contas ele vai lidar com as questões da igreja, inclusive administrativas da igreja. Ele não pode visar lucro no seu ministério. Um dos primeiros documentos da igreja primitiva, o Didaquê, documento obviamente não canônico, não está na Bíblia, ele conta que
quando um profeta visita uma casa, se ele ficar mais de 3 dias, é falso profeta. É um critério para saber se aquele que vem é realmente um profeta verdadeiro ou falso. Por quê? Dentro daquele contexto, a ideia é a seguinte, é que se o camarada fica muito tempo na casa dos outros, ele já está fazendo o quê? Se aproveitando. Ele não pode ser alguém que gosta de se aproveitar dos outros. Ele não pode ser alguém que gosta de se aproveitar dos benefícios dos outros. Alguém que se aproveita, talvez, às vezes, da hospitalidade de irmãos. Alguém que se aproveita, às vezes, de ofertas de irmãos. Uma das coisas, talvez, que mais me deixa triste dentro do trabalho, do serviço da igreja, é, às vezes, observar pastores e presbíteros que não honram as ofertas que são colocadas pelos irmãos da igreja. Às vezes são pessoas que com muito suor estão ali contribuindo, estão servindo ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor, e na administração ou ao mau uso daquele serviço por ganância. Uma das coisas que eu vou mencionar aqui, porque a gente fala essas coisas com vergonha, mas fala. As coisas que me entristece. Nós temos, dentro do trabalho da Igreja Presbiteriana, o serviço aos concílios, aos presbitérios, aos sínodos, ao Supremo Concílio, em reuniões de 4 em 4 anos. E esse trabalho conciliar envolve, às vezes, passar muito tempo reunido. E, naturalmente, às vezes é necessário hospedagem, às vezes é necessário um almoço. E o concílio, que é servido, né, que recebe as ofertas das igrejas, muitas vezes cobre custo desses irmãos. Quando eu trabalhava no Rio Grande do Sul, morava no centro do estado, e muitas vezes as reuniões eram feitas em Porto Alegre, em torno de 3 horas de viagem de carro. 4. Acho que eram 4 horas de viagem de carro, agora nem me lembro mais, mas era em torno de 3 a 4 horas de viagem de carro. Então, muitas vezes, o concílio cobria os custos da gasolina, cobria o almoço, cobria ali a minha hospedagem. Muitas vezes ficava na casa de pastores, mas quando não era possível, a gente ficava em algum hotel, alguma coisa do tipo. Mas para mim é muito triste o caso de pessoas que, servindo no concílio, ao invés de estarem nas reuniões, se utilizam desses expedientes para lazer, para sair e não participar das reuniões. Infelizmente isso acontece, irmãos. Presbíteros e pastores pagos pela igreja para estar nessas reuniões e muitas vezes vão para a praia durante o período da reunião. Não dá. Não pode ser ganancioso. Não pode ser aproveitador. Por isso, queridos, observem bem aqueles que vocês vão eleger, porque uma vez eleitos, eles vão servir como líderes à igreja. É necessário que ele governe bem a própria casa. E aqui nós temos essa característica difícil. Durante a sabatina hoje pela manhã, os irmãos estiveram aqui sendo perguntados, e uma das perguntas que causou até mesmo um engolir seco de um dos irmãos é esse assunto. Por quê? Porque como pai, como marido, e eu sei que a gente nunca acha que governa bem a nossa casa. Nós sempre achamos que precisamos melhorar nessa área. E quando é que estaremos aptos para isso? Quando estaremos aptos para dizer que esse governa bem o seu próprio lar? Primeiro, é necessário que ele seja líder desse lar. É necessário que ele seja reconhecido como alguém que lidera o seu lar. E aí está um problema, queridos. E se você, irmã, esteve participando do congresso para mulheres que nós estivemos organizando durante esse final de semana, quinta, sexta e sábado, ainda está no YouTube, você pode consultar no canal da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Você vai observar que talvez uma das dificuldades que foi apresentada é o problema da liderança no lar. Porque muitos homens estão se omitindo desse serviço. Muitos homens estão abandonando o trabalho nos lares, o cuidado nos lares.
deixando as esposas, não somente elas, cuidando dos filhos, mas muitas vezes elas mesmas ficam sem cuidado pastoral, porque o marido que foi designado para isso não cuida da sua esposa. São homens que não fazem cultos domésticos, são homens que não disciplinam seus filhos, são homens que não leem a Bíblia, não oram com suas esposas, não ouvem suas esposas. E muitas vezes essas mulheres estão amarguradas, entristecidas, os filhos estão entristecidos com seus pais. E isso não estou falando, queridos, do mundo, estou falando da igreja. É necessário que ele governe bem a própria casa. Talvez aqui nós poderíamos chamar de um estágio probatório. Como é que alguém vai governar a igreja sem dedicar-se ao governo do lar? Como é que alguém vai pastorear a igreja, ensinar a igreja de púlpito, ensinar a igreja em aconselhamentos, em visitas, se ele não faz isso em casa? Então, sim, é necessário que ele dê exemplo no lar. É necessário que ele seja um homem voltado para o pastoreio da sua família. Ele não pode ser neófito. Ele não pode ser alguém que não foi experimentado pela igreja. A igreja deveria tomar muito cuidado em eleger pessoas que não tenham tempo, um cuidado, uma vida com a igreja. E por isso, é necessário sim que ele seja experimentado, observado. Para que ele não incorra na condenação do diabo. Eu não vou me deter nessa questão que não é tão importante para a gente, mas aqui o apóstolo Paulo faz uma avaliação teológica da queda do diabo, e aparentemente aqui nós temos o orgulho diabólico que conduziu à queda dessa criatura espiritual, dessa criatura celestial, e que, tendo caído, agora ordena a inimizade para com Deus. É necessário, portanto, que ele seja experimentado para que não seja orgulhoso. O presbítero deve ser humilde. E os diáconos? Aí nós encaminhamos para a outra parte do texto. Os diáconos. Bom, eu vou ser um pouco repetitivo, porque há muitas características parecidas entre diáconos e presbíteros, e eu, portanto, não vou ser muito repetitivo e não vou ficar repetindo, mas vou tentar caminhar rapidamente aqui com os irmãos. A palavra diáconos, como eu disse às crianças, significa servir, ou melhor dizendo, servo. Aquele que serve às mesas, aquele que assiste às mesas, que cuida das mesas como um garçom, né? Uma palavra usada à época para isso. O que nós encontramos dentro desse serviço, e nós já temos observado, é que é alguém que se dedica no trabalho do cuidado do pobre, da viúva, do órfão, no cuidado da misericórdia da igreja, no serviço social da igreja. Atos capítulo 6 nos mostra o início dessa instituição e a ênfase que nós observamos dentro da teologia bíblica do trabalho diaconal é essa. São aqueles que são voltados para o serviço e o cuidado da igreja, enquanto os presbíteros para o ensino. Dentro da cultura grega, essa não era uma palavra tão positiva, não. Não era uma função de destaque da cultura. Na verdade, alguns até consideravam com um tanto de desprezo aqueles que serviam às mesas. Eles não eram importantes para aquela cultura. E na ênfase que a Bíblia dá ao trabalho diaconal, nós encontramos uma inversão. Porque aqueles que eram colocados como pessoas menos importantes, agora são levados às pessoas ao contexto de liderança. Portanto, os diáconos, como líderes do cuidado da igreja, cuidado social da igreja, do cuidado de misericórdia, do pastoreio e administração da igreja, devem servir-se assim com fidelidade ao Senhor.
A semelhança do que nós vimos antes, é necessário que ele seja respeitável, quer dizer, ele tenha um testemunho, uma reputação dentro e fora da igreja boa. Ele seja um homem de uma só palavra. Ele não pode ser alguém em que não há confiabilidade. Ele não pode ser alguém dúbio no falar. Alguém que o seu jeito de falar as coisas é enganoso. Antes, ele precisa ser alguém sincero, confiável. Também não pode ser inclinado ao vinho. Não pode ser alguém ligado a vícios. Não deve ser ganancioso, cobiçoso de sorte da ganância. Como nós já vimos, ele não deve ser voltado ao amor ao dinheiro. Afinal de contas, ele lida com o dinheiro da igreja. Aqui nós temos uma outra diferença entre o texto referente aos presbíteros e aos diáconos. O versículo 9 diz que ele deve conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Esse mistério da fé ou da piedade vai ser explicado no versículo 16. Então eu vou deixar para explicar o que significa isso no final do nosso sermão. Mas aqui o que nós temos é uma instrução muito importante. É que apesar do presbítero não ser necessariamente apto ao ensino, isso não significa que ele não deva conhecer da palavra, não deva conhecer daquilo que está escrito, das doutrinas da palavra de Deus. Afinal de contas, ele é um líder. É por isso que sejam presbíteros ou diáconos, quando vêm aqui para serem ordenados, eles devem jurar diante da igreja a sua submissão às sagradas escrituras e devem reconhecer que os símbolos de fé de nossa igreja são a interpretação correta. A doutrina da igreja presbiteriana é de fato a doutrina que eles subscrevem para o serviço da igreja. Muitos não conhecem os símbolos de fé de nossa igreja e precisam conhecer, me refiro aos membros da igreja, mas os oficiais têm obrigação de conhecer. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Não é necessário que eles decorem tudo, mas é importante que eles conheçam, para que não sejam pegos ensinando ou pensando coisas erradas a respeito da doutrina da fé cristã. É também necessário que eles sejam experimentados e irrepreensíveis, aprovados, observados em sua maturidade espiritual, à semelhança dos presbíteros. Aqui agora, no versículo 11, nós encontramos a parte mais polêmica do texto. Vou ler e os irmãos acompanhem comigo. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Meus irmãos, como eu disse, é uma parte polêmica e dentro da história da interpretação desse texto, nós temos algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que eu vou negar veementemente, aquela que eu considero a mais prejudicial e errada de tentar interpretar esse texto. É pensar que o texto refira-se a diaconisas. Versículo 11 não está falando de liderança feminina na igreja. Não está tratando de questões voltadas ao trabalho de diaconisas. Na verdade, isso é uma palavra estranha ao Novo Testamento. Não existe essa expressão no feminino no Novo Testamento. E é necessário que nós observemos, portanto, uma outra possibilidade de interpretação. Nós, portanto, não cremos que a mulher deva liderar na igreja por conta das outras recomendações bíblicas. Ela não deve liderar o lar, como também não deve liderar no corpo da igreja, considerando a submissão que ela deve ao seu marido. A respeito disso, nós podemos observar o capítulo anterior, o versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, a respeito do ensino. Eu vou ler o versículo 11 ainda. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem. Então, por conta dessa recomendação, dessa instrução do apóstolo Paulo, nós podemos ter certeza que não se trata de diaconisas. Mas há aqui outras duas opções de interpretação.
que as duas eu julgo boas, apesar de fazer uma opção, tenho que fazer uma opção dentre as duas, mas as duas são boas. A primeira opção é que isso aqui se refira a mulheres piedosas, que serviriam como uma espécie de auxiliares de diaconia. Mulheres que serviam à igreja e que não oficiais, não eram líderes, mas que estavam abaixo da liderança dos diáconos, servindo no trabalho diaconal. Essa opção, ela é boa, mas não é a que eu adoto. E eu considero homens de Deus que interpretam com um bom motivo para julgar essa interpretação. A interpretação que eu prefiro, diante do contexto, especialmente por causa do versículo 12, é que o texto esteja se referindo não a mulheres, mas às esposas dos diáconos. Veja comigo novamente o texto, eu vou ler o versículo 12. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Tanto o versículo 11 quanto o versículo 12, a mesma palavra grega, giné, é usada. Essa palavra pode significar tanto mulher, no sentido mais abrangente, como também esposa. E eu prefiro, exatamente por causa do versículo 12, entender que trata-se das esposas dos diáconos. Por quê? Porque o texto está falando sobre diáconos, não está falando sobre mulheres. O texto está falando sobre as características do diácono. E por serem características do diácono, essas mulheres são características desse diácono, quer dizer, sua esposa. Agora, por que Paulo instrui a igreja a respeito das esposas dos diáconos? Me parece que o trabalho diaconal, por ser um trabalho que envolve questões muito próprias da vida individual, da vida íntima das pessoas, ele precisa ter a sua esposa ligada a esse trabalho com fidelidade. Porque o diácono é aquele que sabe das pessoas aqui da igreja, que recebem cestas básicas, porque estão passando por necessidades. É aquele que sabe das pessoas aqui da igreja, que recebem auxílio de medicamentos, porque não tem condições de pagar os seus remédios. É o diácono que sabe das pessoas aqui da igreja, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão passando por necessidades de saúde. E exatamente por ter conhecimento, e alguns conhecimentos que podem trazer certa vergonha para algumas pessoas, é necessário que não só o diácono, mas até mesmo a esposa desse diácono esteja envolvida nesse serviço diaconal com cuidado e fidelidade, para que não caminhe na famosa fofoca. É muito triste, quando nós tomamos conhecimento, e aí se refere tanto ao conselho quanto à junta diaconal, que assuntos que foram tratados no conselho, assuntos que foram tratados na junta diaconal, tornam-se públicos à igreja por conta do presbítero ou do diácono ter aberto o assunto à sua esposa e ela ter contado para outras pessoas. É por isso que a esposa, seja do presbítero ou do diácono, mas especialmente do diácono, como o texto nos coloca, precisa ser uma mulher fiel ao Senhor. Ela precisa ser alguém que participe do trabalho do marido, porque lida com assuntos delicados. Ela precisa ser respeitável, ter bom testemunho, não ser maldizente, fofoqueira, caluniadora. É necessário que ela tenha temperança, domínio próprio, não ser uma mulher rixosa. Olha o problema aí. Mulheres na igreja que têm seus maridos como oficiais, causando problemas na igreja, divisões na igreja. E aí o marido, envergonhado, tem que levar isso a público, muitas vezes tem que levar isso ao conselho, à junta diaconal. Não. Devem ser fiéis, crentes. E aqui talvez nós tenhamos mais uma recomendação, mais uma limitação para os homens oficiais. Nós entendemos que
os oficiais da igreja precisam ter suas esposas na igreja. Precisam ter suas esposas servindo e participando da vida da igreja. Não é necessário que ela seja, que o serviço dela seja algo público e conhecido, mas que sejam crentes no Senhor Jesus Cristo. Considere, por exemplo, diáconos e presbíteros que tenham suas mulheres ímpias, suas esposas servindo às vezes em outra igreja. É algo estranho. Por que a esposa daquele presbítero, a esposa daquele diácono não está com ele? É algo estranho e que precisa ser observado. O texto termina falando das últimas características do diácono, como marido de uma só mulher, mais uma vez enfatizamos a questão da monogamia, governo da sua casa, nós já também tratamos sobre esse assunto. E ao final, diz o versículo 13, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Nós entendemos que aqui trata-se da honra que é servir ao corpo de Cristo, da alegria que é servir ao corpo de Cristo como um todo. A nossa igreja presbiteriana do Brasil, entendendo esse tema como uma honra que às vezes precisa ser reconhecida pela igreja, dá àqueles que servem como oficialato de 25 anos, seja presbítero ou diácono, a emerência, é um título de honra pelo serviço prestado à igreja por pelo menos 25 anos. Aqui em nossa igreja nós temos o diácono Hélio, que é diácono emérito, tendo recebido essa honra exatamente porque serviu, que desempenhou o seu papel aqui por mais de 25 anos no serviço da igreja. Nós temos oficiais, presbíteros da nossa igreja, que quando foram batizados, o diácono Hélio estava ali com a aguinha para que ele fosse batizado quando criança, quando bebê, e esse irmão está aqui conosco ainda no serviço, não mais na junta diaconal, mas ainda servindo a nossa igreja de outras formas. Versículo 14 ao 16 nos dá o final do texto como um hino, o grande hino que nos fala sobre a igreja de Deus. O apóstolo Paulo explica que deseja encontrar-se com Timóteo em breve, mas que ele precisa considerar essas questões, afinal de contas, elas são para a igreja como um todo. E o que é a igreja? A igreja é a igreja, ou o que é a igreja? A igreja é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa onde Deus habita. Nós não cremos, como eu já mencionei, que a igreja do Senhor é composta de paredes, mas de pessoas. Deus habita no meio do seu povo. Nós somos a congregação dele, coluna e baluarte da verdade, porque cabe à igreja estender a bandeira da verdade do Evangelho. Cabe à igreja anunciar a verdade de Deus. Portanto, aos líderes, presbíteros e diáconos, conduzir essa verdade para a glória do Senhor. E termina com um dos mais belos hinos do Novo Testamento. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O texto parece apontar para um credo da igreja, o texto parece apontar para alguma coisa que já era de conhecimento da igreja cristã e que talvez inclusive fosse um hino cantado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse que foi manifestado na carne, aquele que encarnou, aquele que foi justificado em espírito, ressuscitou, aquele que foi contemplado por anjos porque ascendeu aos céus, aquele que foi pregado entre os gentios porque foi proclamado pela igreja, aquele que é crido no mundo porque tem sido recebido em todos os lugares do mundo enquanto a igreja está alcançando através das missões, ele também recebido na glória porque reina para sempre. Esse é Jesus Cristo. Aqui nós encontramos um resumo da fé cristã, um resumo da crença em Jesus Cristo, e daí o fundamento da igreja. A igreja está fundada em Cristo. A igreja está fundada no governo de Cristo. Amados irmãos, as exigências são tanto altas, não é mesmo?
Talvez alguns presbíteros, alguns diáconos já tenham olhado para um lado, olhado para o outro e dito assim, opa, e agora? Está complicado. Talvez nossos irmãos que foram indicados e aprovados para a eleição estejam repensando se realmente foram chamados diante de características tão altas que foram colocadas pelo apóstolo Paulo. Mas é necessário que nós observemos algumas coisas importantes. Primeiro, ninguém pode cumprir plena e completamente essas exigências, porque elas são fundamentadas em Cristo. Cristo é o grande presbítero, Cristo é o grande diácono, e somente Ele pode cumprir tais exigências perfeitamente. É necessário, portanto, que nós consideremos a graça do Senhor, os direcionamentos e princípios aqui seguidos, para que a igreja possa observar aqueles homens que estão caminhando com essas características, errando, falhando, mas buscando caminhar para servir a igreja com fidelidade ao Senhor. Homens comprometidos em servir a igreja com seus dons, submissos à vontade de Deus e em busca de assemelharem-se com Cristo, tendo alcançado bom testemunho com os irmãos da igreja, que os seguirão na liderança e com os incrédulos, que não terão com que desaboná-los enquanto prega, enquanto serve. Que possamos observar a vida da igreja. E eu sei que essa pregação, esse ensino, pode gerar em nosso coração dúvidas, às vezes questões, para com os líderes da nossa igreja. Mas ore por eles. E agora, deixe-me dar algumas palavras para toda a igreja. Primeiro, como eu disse, ore pelos presbíteros e diáconos da nossa igreja. As crianças conheciam o nome de alguns presbíteros, os diáconos tiveram dificuldade, mas apresentamos. Ore por esses irmãos que já servem. Ore pelos irmãos que serão levados à eleição no domingo que vem, para que seja da vontade do Senhor essa eleição e que eles sejam eleitos segundo a vontade de Deus. Ore pelas suas famílias, pelas esposas, pelos filhos. Ore pela igreja de Casa Caiada, para que Deus continue a levantar homens para esse serviço, para que Deus continue a capacitar homens. Ore para que o Senhor nos dê condição de ter homens aptos, não só para servir aqui, mas para servir onde quer que Deus os enviar. Porque nós cremos que o reino de Deus é muito maior que a igreja presente em Casa Caiada. E ore por você também, meu irmão e minha irmã, para que diante das exigências que são dadas aos líderes, você também observe a sua vida. Afinal de contas, essas exigências, a boa parte delas, pelo menos, não é nada além daquilo que se exige a todos os crentes. Nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade, da nossa piedade, da nossa santificação. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos pelo tempo aqui. Obrigado pela tua instrução, pela forma como o Senhor dirige os passos da tua igreja. Em especial, Pai, eu oro pelos meus irmãos presbíteros e diáconos que lideram aqui, Senhor. Que o Senhor mesmo os habilite, os capacite, segundo a tua vontade, ó Pai. Que eles possam buscar, de fato, servir a igreja com todo empenho, ó Deus, com todo cuidado, para que possam ser, de fato, exemplo em nossa igreja e possam governar mediante a tua palavra como o Senhor deseja. Abençoa os irmãos que serão levados ao pleito eleitoral na semana que vem. Abençoa a tua igreja durante esse processo. Que tudo ocorra segundo a tua vontade, em paz, em tranquilidade.
Que possamos, ó Deus, amanhã, melhor, semana que vem à noite, nos alegrar com a eleição de líderes para a tua igreja no serviço diaconal. Abençoa-nos também para o ano que vem, que também nos prepararemos para eleições. Eleição de presbíteros, eleição de diáconos e eleição também do pastor da igreja. Que o Senhor cuide da tua igreja aqui reunida e que possamos com fidelidade na tua palavra seguirmos os teus passos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.